Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Gênesis. Não fique preocupado, a semana passada não houve estudo do dia 11, né? 11, hoje é 18, não houve, porque nós estávamos fazendo um trabalho na semana de palestras em Londrina, então nós suspendemos a gravação, tá bom? Então não é que está faltando, nós vamos dar continuidade hoje exatamente de onde nós paramos. Tanto é que hoje nós vamos entrar nos cometas, certo, Lígia? Sim. Fizemos o satélite, fizemos os sóis e hoje vamos entrar nos cometas, né? A gente estava até ainda há pouco comentando. Os mais antigos vai lembrar do tanto que o cometa Halley, né? A quantidade de contos, né? O cometa Halley vai passar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, em torno dos cometas existe assim muito misticismo, né? Muita crendice. E lembrando que esse material que a gente está trazendo é o Galileu Galilei. Então, hoje ele vai falar dos cometas e acredito que haverá tempo para nós também adentrarmos na Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia, tá ok? Vamos então envolver nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de gratidão. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos de hoje. Nos ilumina, Senhor, abre nosso entendimento para que possamos, pouco a pouco, entendermos melhor essa doutrina, entendermos melhor seu Evangelho, ficarmos mais perto de Ti, Jesus. Podemos caminhar por sua estrada de luz que leva ao reino de Deus, que devemos construir dentro de nós. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje vamos começar com os cometas, no item 28. Astros errantes, ainda mais do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão às regiões longínquas da amplidão sideral. Então, esses cometas estão sendo apresentados como astros errantes, quer dizer, que vagam pelo espaço, né, sem órbita fixa, porque os planetas, todos têm aquela órbita, os cometas não. Eles são mais livres, então, que os planetas. Eles servem como instrumentos para nos ajudar a imaginar e estudar as partes mais distantes do universo. Essa denominação etimológica que ele se refere aqui, que o nome planeta vem do grego, planetes, que significa errante, mas os cometas são ainda mais errantes. Mas antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom que ministremos o conhecimento, tanto quanto possível, da natureza intrínseca deles e do papel que lhes cabe na economia planetária. A natureza intrínseca seria a essência, o que é que esses satélites são por dentro, a sua constituição. E a economia planetária é a organização e funcionamento dos corpos celestes do universo. Alguns têm visto nesses astros dotados de cabeleira, e essa cabeleira é explicada com uma nota da editora, que em algumas edições vem como nota 51 e em outras edições nota 52. Diz que a cabeleira é uma nuvem luminosa de gás e poeira, de aparência tênue e brumosa, que envolve o núcleo de um astro. Alguns têm visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e existência que tocam em partilha as terras habitadas.
Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a aparência singular que apresentam foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles, de tal sorte que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e temente. Então, astros dotados de cabeleira, a gente já viu muitas fotos, figuras de cometa, aquela cauda do cometa, né? Parece com cabelos flutuando. A astrologia judiciária é o tipo de astrologia que prevê acontecimentos com base na posição dos astros. Os pressagiadores são sinais do que está por vir, e geralmente é algo ruim, e os desígnios providenciais são decisões da providência divina, da vontade de Deus. Então, ao longo da história, houve diferentes interpretações sobre os cometas. Então, uns achavam que eram mundos de formações, os outros que eram planetas morrendo, outros achavam que trazia desgraça. Isso era muito comum nessa astrologia antiga, que via neles sinais de castigos divinos. Item 30. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, os astrônomos e os filósofos hajam fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros de grau mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Então a natureza é cheia dessas formas diferentes de existência. Então aqui é questionado por que tantos estudiosos tentaram encaixar os cometas nos mesmos modelos usados para o planeta, como se fossem mundos novos ou morrendo, quando na verdade eles são muito diferentes. Caducidade, que ele fala aqui, é envelhecimento, fim da existência útil. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de pesquisar relações inexistentes e deixar nos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de guarda avançada aos impérios solares. Então, em vez de tentar fazer os cometas parecerem com planetas, deveríamos aceitar que eles têm uma função própria, a de explorar os espaços distantes e preparar os caminhos dos grandes sistemas estelares. Mesmo simples, eles têm uma utilidade real. Então, essa guarda avançada é quem vai à frente de um grupo para proteger ou explorar o caminho. E os impérios solares são sistemas de estrelas e planetas, como o nosso sistema solar. Os corpos celestes de que tratamos são coisas muito diversas dos corpos planetários. Não tem por destinação, como estes, servir de habitação à humanidade. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se às vezes pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor. Ao urir dos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre mundos terrestres. Aí diz para ver o capítulo 9, item 12. Então está dizendo que os cometas não foram criados para habitar a vida. Eles viajam de estrela em estrela, às vezes coletando partículas e vapores. Eles absorvem energias nos sóis que visitam e espalham essas forças renovadoras pelos planetas que encontram. Aurir é recolher, absorver, e princípios vivificantes são energias que mantêm a vida e renovam a matéria. Item 31. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, que aí tem uma nota da editora, que é a posição orbital apresentada por um satélite terrestre, a Lua, o satélite artificial,
quando em sua revolução se encontra mais afastado da Terra. Situado a uma distância incomensurável, enorme do Sol, se nós o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Então isso aí é para a gente imaginar. Imaginar que a gente estaria acompanhando um cometa nessa viagem pelo espaço. Mesmo indo tão longe, ainda assim os cometas obedecem às mesmas leis que governam tudo no universo, provando que a ordem divina se estende por toda parte. Então o apogeu, como já foi dito pela nota, é o ponto mais distante do Sol na órbita de um astro. Matéria etérea é a substância sutil que preenche o espaço, segundo a ciência da época, e desgarrado é perdido, afastado do grupo. Aí, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo tempo, durante o qual, em seu perigeu, que esse é a nota da editora diz que é o ponto da órbita de um astro ou satélite em torno da Terra, no qual ele se encontra mais próximo. O apogeu é o ponto onde ele está mais distante e o perigeu é o ponto que ele está mais próximo do corpo em torno do qual ele está girando. E seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria dos seus próprios súditos. Então, quando o cometa se afasta muito, aí ele muda a trajetória e anda bem devagar. E pode acontecer de que um outro Sol mais forte pode atrair esse cometa e prendê-lo, fazendo com que passe a pertencer a outro sistema solar. Então, antes ele tinha a forma parabólica, que é uma curva que não se fecha como uma elipse. O perigeu é o ponto mais perto da órbita que ele está fazendo em torno do Sol. A parabólica é que não é elíptica, ele muda, que ele chega tão longe do Sol que ele vai ficando devagar e muda a forma que ele está fazendo a órbita dele, que ele vira parabólico, que antes ele era elíptico. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Ele vai demorar muito para voltar. É, porque ele foi embora e ele ficou... E ele não vai voltar. Ele se afastou tanto, ele ficou mais perto de outro Sol que o atraiu e ele está em outro sistema solar. Aí ele não vai voltar. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos o cometa errante a essas regiões desconhecidas, depararemos com uma nova nação que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de maravilhas inexploradas. Quer dizer, se isso não acontecer, o cometa muda de rota, não volta mais. E quem ficava esperando o retorno dele como criança vai ficar frustrado. Mas quem puder imaginá-lo pelo pensamento,
Verá mundos que seus olhos terrenos não enxergam, lugares onde ocorrem maravilhas ainda desconhecidas da humanidade. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Só depois de lá chegarmos é que saberemos o que é a Terra. A Via Láctea, nós vamos entrar agora, é o nome da nossa galáxia. Então, quando a gente olha aquele, vamos colocar assim, aquele grande espiral nas fotos, a nossa irmã Lígia vai colocar aí a imagem para você que está acompanhando em casa, aquele grande espiral. Então, nós não temos noção do tamanho de uma Via Láctea. No caso, a nossa galáxia, né, o nome dela é Via Láctea. Então, são várias galáxias que tem por esse universo. E essas galáxias, elas são compostas de conjunto de estrelas. Então, cada estrela tem o seu conjunto de planetas. Por exemplo, o nome da nossa estrela é o Sol. E o nosso Sol, ele está acompanhado de 8 planetas. Por exemplo, nós conhecemos um também dentro da nossa galáxia, que é o sistema de Sírius. Que não, se não me falha a memória, o conjunto dele de estrelas é trinário, são 3 sóis. Se não me falha a memória, para Sírius são 3 sóis o sistema deles. Então, aqui nesse estudo de hoje, ele vai falar para a gente a quantidade aproximada de sistemas solares que estão dentro só da nossa Via Láctea. É uma coisa assim... existem já pesquisas, né, mostrando, eu vou pedir até para a Carlinha buscar aqui para a gente, ele vai falar aqui, mas a distância que existe entre o nosso sistema solar e o centro da Via Láctea. Se nós viajássemos na velocidade da luz, quantos anos nós levaríamos para chegar até o centro da galáxia? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Em 1 segundo você faz 300 mil quilômetros. A distância entre a Terra e o centro da Via Láctea é de aproximadamente 26 mil anos-luz. Ou seja, nós vamos levar, se viajarmos a 300 mil quilômetros por segundo, nós iremos precisar de 26 mil anos para sair da nossa Terra e chegar no centro da Via Láctea, não é atravessar ela de um ponto para outro. Por que nós trouxemos esses dados? Para a gente ter noção da imensidão. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, a gente não consegue chegar lá. Então, mas a nossa galáxia, que é a Via Láctea, é uma de milhões. Sabe Deus quantas? Um ano-luz é 9,46 trilhões de quilômetros. Entende? Então isso é para a gente entender a grandiosidade. A gente está preocupado com as coisinhas da Terra, né? Com essas briguinhas que a gente tem política, que tem arrancado o nosso cabelo, né? Que a gente tem se preocupado tanto. Agora imagina isso a nível macro, imagina isso a nível de universo, né? Então... é para a gente ter... é por isso que quanto mais evoluído o espírito, mais humilde ele se torna. Porque ele passa a reconhecer o universo. De verdade. Como ele é pequeno. Como nós somos pequenos. Nós somos nada. Uma poeira. A Via Láctea. Nas noites estreladas e sem luar, muita gente já contemplou essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos apelidaram de Via Láctea por causa da sua aparência leitosa. Via Láctea seria caminho do leite, ela parece um caminho feito de leite. E Via Láctea, do latim, é caminho do leite mesmo. Que a gente vai ver, olhando a imagem, que você está colocando a imagem aí para as pessoas verem, aí fica mais fácil para que todos possam entender o que é uma galáxia, né? Mas hoje em dia quase ninguém vê a Via Láctea, porque tem tanta luz nas cidades que isso aí é muito difícil. Só se você sair, se você for para o interior, um lugar que não tenha muita luz, aí o céu é mais bonito, a gente consegue ver aquela Via Láctea mesmo.
Nos tempos modernos, esse clarão difuso tem sido longamente explorado pelo telescópio, tendo esse caminho de pó de ouro ou esse regato de leite da mitologia antiga se transformado num vasto campo de maravilhas desconhecidas. Então, com o avanço dos telescópios, foi descoberto que essa Via Láctea não é uma nuvem de luz, mas um imenso conjunto de estrelas, planetas e outros corpos celestes. Algo que parecia poético e simbólico revelou-se real e cheio de mistérios. As pesquisas dos observadores levaram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que, ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Então, os estudos mostraram que a faixa clara do céu tem milhões de estrelas muito maiores e mais brilhantes que o nosso Sol. Isso amplia a nossa visão sobre a grandeza do universo e sobre a nossa pequenez diante disso tudo. Exatamente. E lembrando, quando a gente olha esse mar de estrelas, nós temos aí estrelas, que são os sóis de outros conjuntos, né, de outros sistemas dentro da nossa galáxia. Tudo que a gente vê está dentro da nossa galáxia, né? Acredito eu. E também tem planetas. Então, normalmente, quando a gente chama de os sóis, são aquelas estrelas que emitem bastante, que brilham bastante. E isso aí subentende que é um Sol ou sóis de outros planetas. E normalmente aquele que está fixo seria um planeta, tá bom? Então a gente vê aí, quando a gente olha para esse universo, para esse céu espetacular, é um pouquinho só fixo entre aspas, fixo entre aspas, porque não tem nada fixo em lugar nenhum, né? Olha, está dizendo aqui que na nossa Via Láctea tem de 100 a 400 bilhões de sóis. Cada Sol com seu conjunto de planeta. Vamos lá. Realmente, a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias, que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea, mas, a despeito de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e a grandeza do seu império, o Sol ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis, e a nota do tradutor diz que é cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Por isso é que ele diz, Lígia, que o nosso sistema, o que ele fala? Inapreciável. É tão pequeno que ele não pode ser medido. Não pode nem ser medido. Então nem é uma coisinha de nada. Valorizado, né? Por isso que ele chama de mundinho, de coisinha. O nosso sistema é muito miudinho. E é isso que a gente fala. Então a gente olha o nosso planetinha que está dentro desse sistema, que nós somos realmente espíritos muito endurecidos, muito renitentes ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à sensualidade, e a gente acha que o universo é assim. Nós somos a cabecinha de um alfinete perante o universo. E olhe. Podem contar-se por uma trintena, quer dizer, 30 de milhões de sóis. Nota de Allan Kardec, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Aí a gente põe uma légua é 5 mil metros. Uma légua é 5 mil metros. Então, para cada uma légua... Só para a gente ter uma noção, né? O que seria essa légua aí, né? 400 bilhões de léguas. Cada légua é de 4,5 a 5, vamos colocar aqui metros, né? 1.000 metros, que seria 5 a 6 quilômetros, né? Que a sua semelhança gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Item 34. Por esse cálculo aproximado, se pode julgar da extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário
e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e a fortiori, que é uma expressão latina que significa com mais razão ainda, do nada, que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerasse os seres que o povoam? E se a Terra é um negocinho de nada, imagina nós. Por isso que o Chico dizia, eu sou só um capim, gente. Tira o capim, nasce outro capim e pronto. Então é essa consciência, porque esses espíritos superiores, eles têm um conhecimento do universo muito vasto e não da terrinha. Digo do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. Então, se a Terra é pequena, nós somos menores ainda a nossa parte moral ainda está pior ainda. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, criando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que os rodeiam por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Item 35. Desse modo, fica-se conhecendo a posição que ocupam o nosso Sol e a Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão maior peso ainda se refletirmos no estado mesmo da Via Láctea, que, na imensidade das criações siderais, não representa mais que um ponto insignificante e inapreciável vista de longe. A Via Láctea. A enorme Via Láctea. Que para eles é só um pontinho perante o universo. A nossa Via Láctea é um pontinho. Lembra que nós falamos ainda há pouco do tempo que nós levaremos para sair da Terra, para chegar até o centro? 26 mil anos-luz, né? Já pensou? Se ela nos parece nada vasta e mais rica que as outras, é pela única razão de que nos cerca e desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, que este nada é, ou quase nada, na Via Láctea, esta, por sua vez, é nada, ou quase nada, na universalidade das nebulosas, e que essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável e finito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Quer dizer, entendendo que a Terra é pequena no sistema solar, o sistema solar é pequeno na Via Láctea, a Via Láctea é pequena entre muitas galáxias, internebulosa, e que isso tudo é muito pequeno diante do infinito de Deus, né? Começamos a compreender a verdadeira humildade diante da criação. Isso aí nos convida, né, à humildade e à fé. Apesar da Terra ser tão pequena, ela é morada de seres que Deus ama e ampara. Nós somos parte de um plano muito maior, o progresso espiritual, e que nos fará ocupar um dia um lugar mais elevado na criação. E essa compreensão do quão pequeno somos, tirar essa ideia de que somos o centro do mundo e também mostrar a grandiosidade divina, tá, gente? Foi muito bom. Então nós finalizamos aqui estudando um pouco da galáxia, das galáxias, e no próximo encontro, se Deus nos permitir, nós vamos estudar as estrelas fixas, como diz a Carlinha, fixa entre aspas, né? E os desertos do espaço, se Deus assim nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho,
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O nosso sistema é muito miudinho. E é isso que a gente fala. Então a gente olha o nosso planetinha que está dentro desse sistema, que nós somos realmente espíritos muito endurecidos, muito renitentes ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à sensualidade, e a gente acha que o universo é assim. Nós somos a cabecinha de um alfinete perante o universo. E olha. E essa compreensão do quão pequeno somos, tirar essa ideia de que somos o centro do mundo e também mostrar a grandiosidade divina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão, e se for da Tua vontade, Pai, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.